pares de ventilador. Um pássaro, ele pode destruir 1 a 2 palhetas. E aí restariam 30 palhetas para voar. E ele continuaria funcionando o motor. A explosão que o passageiro deve ter ouvido é exatamente a ingestão dos pássaros na turbina. O que acontece? Quebram as palhetas. Se quebrassem poucas palhetas, o fluxo de ar na turbina teria modificado, a turbina consumiria mais combustível e o avião perderia força. Mas ele poderia voltar para o aeroporto. Então ele deve ter engolido com as 2 turbinas diversos pássaros e assim quebrado quase todas as palhetas da turbina a ponto dele perder sustentação. E o piloto foi muito hábil, porque ele naturalmente escolheu o Rio para pousar, que era o lugar menos habitado, senão ele pousaria em cima de casa. Fez muito bem também pelo seguinte, porque o risco, quando você perde os 2 motores, você perde o impulso da aeronave. Se ele fizesse uma curva, e ele fez a curva para ficar na direção do Rio, você corre o risco do que se chama de stall, de você perder a sustentação no ar, porque o avião é mais pesado do que o ar e você perderia o impulso. Ele fez isso com muita precisão a ponto de não ter o stall da aeronave e também perder a velocidade para poder pousar com tranquilidade na água. Professor, lá de Brasília, Carlos Monforte tem uma pergunta. Monforte. Professor, é o seguinte, eu queria trazer essa história aqui para o nosso ninho, né? Nós sabemos que boa parte dos aeroportos brasileiros, eles estão localizados perto dos lixões, né? E o senhor acha que nós temos muita sorte de acidentes como esse não acontecerem com mais frequência por aqui? Monforte, você tem toda a razão, é uma preocupação aqui do Galeão e é uma preocupação da Amazônia. Por exemplo, é comum algumas aeronaves que sobrevoam a Amazônia, por exemplo, engolir pequenos pássaros. Dá um pequeno dano à turbina, mas não prejudica o voo e não prejudica a segurança do voo dos passageiros, para as pessoas não ficarem com medo disso. Dá um prejuízo na manutenção da turbina, que quando o avião parar, vai ter que trocar uma palheta, etc., da turbina do avião. Isso é comum, é um risco sim, e LaGuardia é exatamente o mesmo problema que nós temos. É um aeroporto que a cidade abraçou o aeroporto, tem problema de lixo, tem problema de habitação, aí vem os animais, etc. Esse é um problema comum. Bom, queria agradecer muito a participação aqui no Jornal das 10 de Gustavo Cunha Mello, que é professor de gerenciamento de risco da Universidade Federal Fluminense e da Fluenseg, com essas